Amanda. Esse era um nome que eu repetia em silêncio sempre que me sentia pequena demais para existir nos espaços que o mundo parecia negar a mim. Depois que meu pai morreu, nossa vida se resumiu a um apartamento apertado de paredes descascadas, onde o cheiro de café frio se misturava ao som do relógio velho marcando um tempo que parecia sempre correr contra nós. Eu cresci observando minha mãe sair antes do sol nascer e voltar com o corpo curvado de cansaço, ainda mantendo um sorriso cansado no rosto como se quisesse mascarar a própria exaustão. Era impossível não prometer, mesmo que apenas dentro de mim, que eu faria aquilo tudo valer a pena. Desde cedo, encontrei nos livros o único refúgio que nunca me julgou. A pequena estante herdada do meu pai se tornou meu tesouro mais precioso. Enquanto outras crianças assistiam televisão ou brincavam na rua, eu passava horas sentada no chão do quarto dividindo espaço com pilhas de apostilas usadas e dicionários antigos. Eu repetia palavras em outras línguas em voz baixa, treinando sotaques com medo de incomodar os vizinhos, tentando dar forma a um futuro distante que parecia mais real do que a minha vida imediata. Aprender era minha maneira de fugir sem sair do lugar, de provar para mim mesma que havia mundos muito maiores do que aquele em que eu estava presa. Na escola, eu era a garota silenciosa da última carteira. Os professores demoraram a perceber que eu já dominava conteúdos antes mesmo de eles começarem a explicá-los. Não fazia perguntas porque preferia observar, absorver tudo sozinha. Quando vieram as primeiras competições acadêmicas, eu participei meio sem acreditar e voltei para casa com certificados que guardava dobrados dentro da mochila, como se celebrar fosse um luxo que eu não pudesse me permitir. Não havia com quem compartilhar aquelas pequenas vitórias. Colegas achavam estranho alguém se entusiasmar com equações ou regras gramaticais, e eu simplesmente aceitava esse isolamento como parte da jornada. Os encontros familiares do lado paterno só reforçavam essa sensação de invisibilidade. As reuniões na casa ampla de algum parente rico sempre me deixavam deslocada. Eu chegava usando roupas simples, escolhidas por durarem bastante, enquanto minhas primas exibiam vestidos novos trazidos de viagens ao exterior. As conversas giravam em torno de investimentos, de carros importados e de contratos assinados em lugares cujo nome eu apenas reconhecia por já ter estudado em mapas. Eu me sentava a contar os minutos, ouvindo comentários atravessados que não eram dirigidos diretamente a mim, mas sempre sobre alguém que não teve as mesmas oportunidades ou não soube aproveitar a vida. Bastava isso para entender que eu era o alvo invisível daquelas palavras. Eu desviava o olhar, fingia não ouvir e guardava tudo como uma força silenciosa que pouco a pouco se transformava em determinação. De volta ao apartamento, cada desprezo virava combustível. Eu passava madrugadas inteiras estudando com a luz fraca do abajur para não acordar minha mãe. O cansaço ardia nos olhos, mas eu continuava. Lia sobre política internacional, conflitos geopolíticos, protocolos diplomáticos, idiomas raros, tudo que pudesse me levar além das paredes daquele quarto. Eu não tinha dinheiro para cursos caros nem aulas particulares, tinha apenas disciplina teimosa e uma necessidade quase visceral de crescer. O futuro que eu desenhava para mim não era baseado em luxo ou fama, mas em relevância. Eu queria importar. Queria fazer diferença em algo maior do que aquele universo restrito que tentava me encaixar em um papel pequeno demais. Quando finalmente conquistei uma bolsa integral em uma universidade distante, percebi a mistura estranha de medo e triunfo que me dominava. O mundo começava a se abrir, mas eu ainda carregava dentro de mim a menina invisível que aprendeu a não chamar atenção para sobreviver. Mesmo andando por corredores imensos e disputando vagas com estudantes de todo o país, eu mantinha aquele mesmo comportamento contido, como se ainda estivesse na última carteira da escola. Muitos me subestimavam por causa do jeito discreto. Eu estava acostumada. Ninguém sequer suspeitava da intensidade que eu escondia sob a aparência simples, da ambição silenciosa que crescia em cada plano traçado com exatidão. Talvez tenha sido ali que compreendi que o silêncio, para mim, não era fraqueza. Era preparação. Enquanto os outros falavam alto sobre sonhos grandiosos, eu os construía passo a passo, sem plateia. Cada escolha, cada estudo, cada sacrifício conduzia a algo que eu ainda não sabia nomear, mas sentia pulsar dentro de mim como uma promessa distante.
Eu seguia caminhando sem precisar ser vista, sem precisar ser reconhecida, completamente certa de que, quando o momento chegasse, o mundo teria de finalmente pronunciar meu nome. A primeira vez que voltei a cruzar com Otávio depois de entrar na universidade foi em um almoço que ele mesmo organizou para celebrar mais um de seus negócios fechados. A mansão onde fomos recebidos parecia um cenário de revista, piso brilhando como espelho, paredes decoradas com quadros caros demais para eu reconhecer os artistas, garçons que se moviam em silêncio treinado. Eu cheguei ao lado da minha mãe, sentindo-me fora de lugar logo na entrada, não pelo ambiente em si, mas pelo peso invisível daquele sobrenome que eu carregava sem nunca ter usufruído de nada que ele representava. Otávio nos recebeu com um sorriso ensaiado, daqueles que não alcançam os olhos, e me avaliou dos pés à cabeça com uma rapidez cortante, como se estivesse calculando o quanto eu destoava do cenário que ele planejava exibir. Durante aquele almoço, percebi que meu tio tinha um talento especial para transformar comentários banais em pequenas pontadas de humilhação. Não precisava levantar a voz nem ser direto, ele fazia tudo com um verniz de educação social impecável. Em meio a conversas sobre o mercado imobiliário e novas rotas de voos executivos, ele soltava observações soltas, olhando de relance para mim como se não estivesse falando diretamente comigo. Hoje em dia qualquer um entra na universidade, né? Existem tantas bolsas espalhadas por aí, disse certa vez, ajeitando o relógio caro no pulso, enquanto minha mãe apertava discretamente minha mão por baixo da mesa. Eu engoli seco e mantive o sorriso educado, fingindo não captar a intenção por trás daquela frase aparentemente inocente. Outras vezes ele comentava sobre viagens luxuosas e perguntava, com uma falsa curiosidade, se eu já tinha saído do estado alguma vez. As respostas eram sempre acompanhadas de um leve erguer de sobrancelhas, um gesto quase imperceptível para os demais presentes, mas que para mim gritava julgamento. A cada encontro, eu sentia meu papel de sobrinha distante se consolidar ainda mais, a garota pobre, estudiosa demais, deslocada demais para merecer atenção ou respeito de verdade. Otávio jamais perguntava como eu estava, o que estudava ou que sonhos carregava, que ele apenas precisava de alguém por perto que reforçasse o contraste entre o mundo dele e o meu. Mesmo assim, eu nunca o confrontei. Parte de mim sabia que qualquer reação serviria apenas para alimentar o prazer dele em me diminuir. Preferia o silêncio estratégico. Observava tudo com atenção quase analítica, o jeito que ele interrompia as falas alheias, como sempre precisava encerrar as histórias com a própria voz mais alta, como seu riso vinha alguns segundos antes de qualquer piada, ensaiado, calculado, sempre buscando aplausos invisíveis. Aos poucos, compreendi que Otávio construía sua autoridade não apenas pelo dinheiro, mas pela necessidade constante de se sentir superior. Eu tinha a estranha sensação de que, para ele, eu não era nenhuma pessoa, era apenas a referência viva do que ele nunca quis ser, simples, discreta, sem ostentação. O que nenhum deles percebia era o efeito contrário que aquilo provocava em mim. Cada desprezo frio que eu recebia não me diminuía, me afinava. Eu voltava para casa com a mente fervendo, reorganizando meus objetivos, potencializando minha disciplina. Enquanto ele se alimentava da própria soberba, eu moldava minha resistência. Não havia ódio dentro de mim, mas uma recusa profunda em aceitar aquele papel imposto de coadjuvante da própria história. Eu me prometia repetidas vezes que não precisava provar nada a ele, precisava apenas estar pronta quando a oportunidade de contrariar suas certezas surgisse. Com o tempo, comecei a perceber algo ainda mais curioso. Por trás de toda a certeza arrogante de Otávio, havia rachaduras. Pequenos sinais de medo de perder o controle, de ser superado, de deixar de ser o centro das atenções. Bastava alguém mencionar alguém mais poderoso, algum investidor bilionário ou um magnata estrangeiro, para ele endurecer o maxilar e tentar, imediatamente, se colocar no mesmo patamar através de exageros. Era como se ele lutasse constantemente contra uma insegurança profunda que só conseguia disfarçar reduzindo os outros. E eu, calada à mesa, entendia mais e mais que aquele homem não precisava ser vencido com confronto, ele já era prisioneiro do próprio ego. Assim, segui desempenhando meu papel de invisível nos encontros familiares, anotando mentalmente cada silêncio constrangido, cada sorriso forçado, cada frase calculada para me colocar abaixo do pedestal em que ele se via. Eu aguardava sem ansiedade,
nutrindo uma confiança crescente de que o mundo, em algum instante, faria aquilo que eu jamais precisei dizer em voz alta, revelaria que nem sempre quem domina os salões luxuosos detém o verdadeiro poder. Minha vida começou a tomar um rumo inesperado quando um simples e-mail surgiu na tela do computador numa madrugada silenciosa no dormitório estudantil. O assunto era neutro demais, quase banal, mas o conteúdo me fez ler cada linha 3 vezes para acreditar. Tratava-se de um convite formulado em linguagem extremamente técnica, comunicando interesse no meu desempenho acadêmico e sugerindo participação em um projeto de pesquisa internacional que exigia confidencialidade absoluta. Não havia nomes de empresas nem logotipos chamativos, apenas coordenadas de contato e uma sequência de documentos eletrônicos que eu deveria assinar caso aceitasse seguir adiante. Algo naquela comunicação despertou em mim uma intuição imediata: aquilo não era apenas mais uma oportunidade comum. Era um portal para o tipo de mundo que eu sempre estudei, aquele que opera em silêncio, longe dos holofotes e das manchetes. Depois da primeira videochamada, tive certeza. As pessoas do outro lado da tela falavam com precisão quase cirúrgica, exibiam currículos que misturavam universidades prestigiadas com passagens por órgãos multilaterais e centros de análise estratégica. Nenhum deles parecia interessado em bajulação ou formalidades vazias. Queriam apenas clareza, capacidade de leitura de riscos globais e absoluto domínio cultural e linguístico. Eu deveria colaborar em análises de dados sensíveis, avaliar padrões de conflito, rotas logísticas, instabilidades diplomáticas. Tudo isso sob um regime de sigilo tão rigoroso que qualquer quebra não apenas encerraria minha carreira nascente, como poderia gerar consequências legais severas. Assinei os termos sem hesitação, não por imprudência, mas por sentir, pela primeira vez, que aquele convite era exatamente o caminho que todas as madrugadas de estudo haviam preparado. Meu cotidiano mudou sem alterar a aparência externa. Para os colegas de faculdade, eu continuava sendo apenas aluna discreta, sempre com livros debaixo do braço e poucas palavras na boca. Mas por trás disso, minha rotina se tornou uma sequência de reuniões criptografadas, leitura de relatórios classificados, exercícios de simulação e protocolos de segurança digital. Aprendi desde cedo a apagar rastros, organizar dados offline, manter tudo isolado num sistema pessoal minimamente rastreável. Minha mente trabalhava a uma velocidade que eu jamais havia imaginado atingir, atravessando mapas, estatísticas, cenários de negociação internacional. O desafio me consumia, porém também me fortalecia. Pela primeira vez, eu não estava apenas estudando o mundo, eu participava dele. Em um momento específico do processo, fui informada de que meu perfil passaria a constar em bancos de dados internacionais de proteção estratégica. Nada que mudasse minha aparência civil ou oferecesse privilégios comuns. Tratava-se apenas de um mecanismo interno de alerta utilizado quando membros ativos de determinados programas viajam, cruzam fronteiras sensíveis ou entram em áreas monitoradas. Fui orientada a não divulgar absolutamente nada sobre isso a ninguém. O sistema existia para funcionar sem alarde, a segurança precisava ser invisível. Concordei prontamente. Eu já estava acostumada a viver sob o manto do silêncio, aquela apenas seria uma nova camada. Mesmo com o crescente peso da responsabilidade, eu mantinha minha vida simples. Continuava usando transporte público, fazendo supermercado com lista apertada, ajudando minha mãe como podia sem jamais revelar o motivo real de pequenas melhoras financeiras que, às vezes, surgiam por meio de bolsas extras e auxílios acadêmicos. Tudo deveria parecer comum. A normalidade era minha maior aliada. Em certos dias, era quase surreal sentar em uma aula banal sobre teoria política depois de passar horas analisando movimentos estratégicos reais que, cedo ou tarde, moldariam acordos internacionais. Eu alternava entre duas existências sem misturá-las, com a precisão de quem caminha sobre uma linha invisível esticada sobre o abismo. Havia também o peso psicológico. Carregar informações altamente sensíveis criava uma solidão diferente de tudo que eu já conhecera. Não era apenas o isolamento social de antes, era a impossibilidade literal de compartilhar parte da minha vida com alguém. Às vezes, observava colegas reclamando de provas e imaginava como reagiriam se soubessem do tipo de decisões que eu estudava diariamente, decisões capazes de afetar milhares de pessoas sem que sequer soubessem da origem de certos acordos silenciosos.
Aprendi a me conter, a não deixar que nada transparecesse. O silêncio deixará de ser apenas um hábito emocional, tornará-se uma habilidade profissional. Ainda assim, em momentos de quietude, eu sentia uma estranha calma. Não carregava ressentimentos contra quem me desprezou no passado, nem buscava vingança contra ninguém. Meu impulso nunca fora provar algo a pessoas como Otávio, embora eu soubesse que seu julgamento continuava pairando em algum lugar distante. Meu verdadeiro compromisso sempre foi comigo, tornar-me alguém sólida, preparada, impossível de ser reduzida a rótulos superficiais. Sem levantar a voz, sem buscar reconhecimento. Eu compreendia, com clareza cada vez maior, que havia forças muito maiores do que o dinheiro ditando os destinos do mundo, e, silenciosamente, eu agora fazia parte delas. Eu estava arrumando alguns papéis na pequena mesa da sala quando o telefone tocou. Marquei o horário mentalmente, ligações naquele período da tarde quase nunca significavam boas notícias. O nome que apareceu na tela confirmou minha intuição, Otávio. Havia meses que ele não entrava em contato comigo diretamente, preferindo sempre mensagens repassadas por outros parentes ou convites formais enviados pela secretária, então aquele gesto direto já soava estranho. Atendi mantendo a voz neutra, como sempre fazia com ele, preparada para mais alguma demonstração de superioridade. Amanda, estou organizando uma viagem em meu jato para fechar alguns contratos fora do país, ele anunciou com aquele tom autoimportante que fazia até informações simples soarem como feitos heróicos. Fez uma pausa calculada antes de concluir. Achei que talvez você quisesse conhecer como viajam as pessoas de verdade. Não precisei nem vê-lo para imaginar o sorriso torto no rosto. Desliguei com as mãos levemente trêmulas. O convite vinha carregado de intenções ocultas. Não se tratava de gentileza tardia nem de aproximação familiar, era mais uma oportunidade para ele me colocar diante do contraste que tanto apreciava exibir. Me vi parada por alguns minutos diante da janela, observando as pessoas apressadas na rua, sentindo dentro do peito um misto incômodo de desafio e pressentimento. Eu sabia que aceitar aquela viagem poderia gerar consequências inesperadas. Protocolos eletrônicos, verificações automatizadas, cruzamento de dados, tudo aquilo fazia parte dos sistemas que eu agora conhecia muito bem. Havia a possibilidade real de algum alerta ser ativado, mesmo sem uma ameaça concreta. Meu nome estava registrado em bases que funcionavam sem aviso prévio, e ambientes aeronáuticos eram particularmente sensíveis a esse tipo de monitoramento. Passei aquela noite em clara vigília, andando pelo pequeno quarto em círculos enquanto ponderava riscos. Poderia recusar educadamente e tudo seguiria previsível. Otávio encontraria outra plateia para exibir suas glórias, e eu continuaria existindo à margem da família como sempre. No entanto, havia algo novo em mim que não permitia mais aquela fuga confortável. Eu não era a adolescente deslocada de antes. Havia cruzado fronteiras intelectuais, ingressado em projetos que exigiam coragem silenciosa. Abster-me por medo de exposição parecia, de certa forma, negar tudo o que me tornará. Aceitar não era um gesto de provocação, era um passo de firmeza. Pela primeira vez, eu não queria me esconder para preservar a paz dos outros, queria sustentar minha existência inteira, com todas as partes que jamais puderam ser vistas. Na manhã seguinte, retornei à ligação. Minha voz saiu surpreendentemente estável quando confirmei presença. Do outro lado da linha, percebi um breve silêncio, como se ele não tivesse esperado minha resposta. Ótimo, comentou logo depois, retomando o tom seguro. Te envio todos os detalhes, então. Desligou sem se despedir. Fiquei segurando o celular por alguns segundos, tomada por uma estranha serenidade. O medo ainda existia, mas agora vinha acompanhado de uma força que eu demorará anos para construir, a certeza de que eu não precisava continuar me diminuindo para caber em espaços alheios. Nos dias seguintes, organizei tudo com cuidado quase ritualístico. Separei documentos acadêmicos de materiais confidenciais, revisei protocolos pessoais de segurança digital, ajustei senhas, limpei históricos e deixei encaminhadas algumas tarefas que não poderiam ser interrompidas caso algo saísse do previsto. Minha vida exigia aquela preparação dupla, por fora, a estudante prestes a fazer uma viagem com o tio milionário, por dentro,
a profissional silenciosa consciente de que qualquer deslocamento podia acionar engrenagens invisíveis muito maiores do que questões familiares. Enquanto dobrava roupas simples na mala, senti uma pontada amarga de ironia. Otávio acreditava estar me oferecendo um passeio luxuoso, quando na verdade eu estava prestes a caminhar para um dos momentos mais delicados de toda a minha trajetória. No fundo, eu sabia que aquele convite não era um acaso. Era um cruzamento inevitável entre duas histórias que sempre correram paralelas, a do homem que construiu sua identidade à base de aparências e a minha, silenciosa, estratégica, alimentada pela recusa em parecer menos do que eu realmente era. Ao aceitar subir naquele jato, eu não buscava humilhá-lo nem provar qualquer valor diante dele, eu simplesmente havia decidido não abandonar mais nenhuma parte de mim por conveniência. Se algo precisasse ser revelado, que fosse no tempo certo, do jeito que o destino quisesse. Eu estava preparada para qualquer consequência. Assim que atravessei os portões do aeroporto executivo, tive a sensação nítida de estar entrando em um mundo que jamais foi feito para pessoas como eu, ao menos era isso que sempre haviam tentado me convencer. O hangar se erguia enorme, estruturado em aço e painéis transparentes que refletiam a luz do sol como se o próprio prédio estivesse prestando reverência às aeronaves estacionadas ali dentro. O ar tinha cheiro de combustível misturado com perfume caro, uma combinação estranhamente enjoativa. Caminhei pelo piso impecável sentindo o som dos passos ecoar no espaço amplo, observando executivos de terno sob medida conversarem em vozes baixas enquanto funcionários transitavam com eficiência quase ensaiada. Naquele ambiente, qualquer pequeno desvio parecia chamar atenção, e eu fiz questão de permanecer discreta, fundida à própria sombra. Otávio caminhava alguns passos à frente, exibindo orgulho em cada movimento. Seus gestos eram largos demais, sua voz sempre um tom acima do necessário. Apresentava o espaço aos outros convidados como se fosse o proprietário de tudo ao redor, apontando para diferentes aeronaves e descrevendo capacidades técnicas que mais pareciam slogans de vendas do que informações reais. Em determinado momento, lançou um olhar por cima do ombro em minha direção e disparou uma ordem seca: "Isto não é classe econômica, não toque em nada." A frase soou mais como um lembrete ofensivo do que uma instrução prática. Mantive o semblante neutro, apenas assentindo com a cabeça, enquanto por dentro uma tensão morna começava a subir, lenta e constante. À medida que nos aproximávamos do jato, percebi cada detalhe com uma clareza quase clínica: o brilho metálico da fuselagem refletindo figuras distorcidas, a pintura impecável realçada por faixas discretas em tons escuros, a porta aberta revelando degraus que pareciam a escadaria de um teatro prestes a receber uma cena decisiva. Ao lado, técnicos ajustavam equipamentos enquanto o piloto conversava com dois funcionários da empresa aérea. Tudo transcorria dentro da normalidade, e justamente por isso a atmosfera me deixava inquieta. Era como observar água parada demais, bonita à superfície, mas com algo invisível se agitando embaixo. Quando meu documento foi solicitado, senti o peso simbólico daquele gesto. Não era a primeira vez que alguém conferia minha identidade em viagens, mas nunca acontecerá naquele tipo de estrutura privada, conectada a sistemas de segurança internacionais em tempo real. Entreguei meu RG com mãos controladas, ignorando o olhar vago de Otávio, que parecia entediado com qualquer procedimento burocrático que não envolvesse o culto ao próprio ego. O piloto digitou minhas informações em um painel lateral sem demonstrar emoção alguma. O teclado fazia um som seco, compassado, enquanto números e letras surgiam na tela azulada refletida em seus óculos escuros. Os segundos se esticaram de uma forma estranha. Eu observava as linhas de código mudarem de posição e tentava manter a respiração lenta, medindo cada inspiração como quem marca passos em um campo minado invisível. Sabia exatamente o que poderia acontecer, não o formato exato, mas o potencial daquilo tudo. Aquela checagem cruzava fronteiras digitais que nem sempre permaneciam silenciosas. Ainda assim, eu me mantinha em pé, firme, recusando a tentação de pegar o documento de volta ou de desviar o olhar. Nada do que eu fizera até ali teria sentido se, naquele instante decisivo, eu recuasse por medo. Foi então que percebi a mudança quase imperceptível no comportamento do piloto. Seus ombros ficaram rígidos, e o movimento do dedo sobre o teclado cessou por um breve momento. Um outro funcionário olhou rapidamente em direção ao painel,
depois para mim. Não havia alarme audível, nenhuma sirene ainda, apenas aquele silêncio estranho, pesado, como se o ar do hangar tivesse ficado denso demais para ser respirado normalmente. Otávio continuava falando alto alguns metros à frente, completamente alheio à súbita alteração ao redor. Era curioso pensar que, durante toda a vida, ele nunca percebeu nada que não estivesse diretamente ligado ao próprio reflexo. Enquanto aguardava, senti todas as camadas da minha trajetória convergirem naquele ponto específico: a menina solitária com livros no chão, a universitária invisível nos corredores, a analista discreta participando de reuniões sigilosas. Todas eu. Nenhuma delas menor do que a outra. Eu permaneci ali, enquanto engrenagens invisíveis começavam, talvez, a se mover além do que meus olhos podiam alcançar. Qualquer que fosse o desfecho daquele procedimento, eu sabia que, a partir daquele momento, não haveria retorno ao conforto do anonimato absoluto. O silêncio que sempre me protegeu parecia prestes a ser rompido, não por minha escolha direta, mas pela soma inevitável de quem eu havia me tornado. A tela diante do piloto mudou de cor em um instante quase imperceptível, mas, para mim, aquele breve clarão vermelho pareceu estourar no ar como um trovão silencioso. Eu senti o ambiente inteiro do hangar se alterar, embora quase ninguém ao redor tivesse percebido ainda. Era como se uma camada invisível tivesse sido retirada do espaço, revelando algo que sempre estivera ali, oculto sob a rotina aparentemente banal daquele aeroporto executivo. O rosto do piloto empalideceu por uma fração de segundo antes de ele assumir a postura rígida de quem recebeu uma ordem direta, e isso confirmou aquilo que eu já pressentia desde o momento em que entreguei meus documentos. Uma voz mecânica emergiu do sistema interno, baixa, mas nítida o suficiente para alcançar quem estava próximo ao painel. Alerta. Passageira classificada como prioridade máxima de segurança internacional. Requer protocolo de proteção total. O tom não era alarmista, pelo contrário, soava frio, perfeitamente funcional, mas assustador justamente por não carregar emoção alguma. Alguns técnicos ao redor congelaram onde estavam, trocando olhares rápidos, como atores surpreendidos por uma mudança brusca no roteiro. Vi um deles discretamente tocar o comunicador preso ao ouvido, transmitindo a mensagem em sussurros que eu não consegui distinguir. Durante alguns segundos que pareceram eternos, tudo à minha volta permaneceu imóvel, como se o hangar tivesse sido posto em pausa. Em contraste, dentro de mim, uma corrente elétrica de tensão percorreu cada músculo. Eu não estava surpresa com o alerta, havia sido preparada para essa possibilidade, mas vivenciar aquilo fora dos simuladores e dos cenários teóricos era completamente diferente. Todas as recomendações de postura, controle emocional e silêncio que eu aprenderá nos treinamentos voltaram à minha mente em forma de mantra. Inspirei lentamente, permaneci de pé e aguardei. O protocolo sempre fora claro: eu não deveria reagir, nem me explicar, nem buscar contato visual excessivo. Deveria simplesmente existir no centro daquele turbilhão invisível. O som distante de motores rompeu o silêncio logo depois. Não vinha do nosso jato, mas de algum ponto além das paredes do hangar. Aos poucos, funcionários começaram a ser discretamente afastados da área, guiados por seguranças de aparência comum demais para chamar atenção. Vi portas laterais se fecharem e percebi veículos surgirem ao longe pelo vidro amplo que delimitava a pista. O ambiente limpo e controlado começava a se transformar em um cenário de operação real, embora tudo permanecesse surpreendentemente organizado, sem correria ou alarde. Otávio ainda parecia não compreender completamente o que estava acontecendo. Continuava conversando com o executivo, gesticulando com impaciência diante da movimentação atípica à sua volta, até que interrompeu a própria fala e olhou em direção à nossa posição com o senho franzido. Seus olhos percorreram a área, procurando uma explicação que não encontrava. Pela primeira vez, vi algo diferente em sua expressão. Não era desprezo nem arrogância, era confusão. Enquanto isso, o pessoal de solo se movimentava em perfeita sincronia. Identifiquei pelo menos 5 agentes vestidos como funcionários comuns, mas cuja postura rígida e comunicação silenciosa denunciavam treinamento específico. 2 deles tomaram posições estratégicas perto da escada do jato, outros mantinham a atenção voltada para os limites do hangar. O ambiente estava completamente sob controle,
ainda que nenhum passageiro além de mim sequer tivesse sido informado formalmente do que ocorria. Conservando a postura tranquila, eu senti algo novo se formar dentro de mim. Não temor, isso já havia aprendido a dominar, mas uma estranha sensação de ruptura definitiva. Tudo o que construíra até aquele ponto sustentava-se no anonimato. Agora, ainda que ninguém além de poucos profissionais compreendesse o verdadeiro significado daquele alerta, eu sabia que a cortina do silêncio começava a se abrir. Aquela parte da minha vida jamais poderia retornar à mesma invisibilidade. Foi quando 2 oficiais se aproximaram com passos firmes, vindos da lateral da pista. O uniforme claro contrastava com o piso escuro do hangar, tornando-os visíveis como figuras emblemáticas de uma verdade inevitável. Pararam diante de mim com uma formalidade quase solene. Sem levantar a voz, mas com absoluta autoridade, um deles declarou: "Sua equipe de proteção está pronta, senhora." Por um instante, tive vontade de olhar para trás. Não precisei fazê-lo para saber exatamente o que encontraria: a expressão de choque absoluto de Otávio, o homem que por toda a vida acreditara ser o centro de qualquer ambiente em que pisasse. Ainda assim, mantive os olhos à frente, sentindo nos ombros o peso simbólico daquele momento. Eu não precisava dizer nada. Todo o percurso silencioso que eu havia trilhado falava por mim. Quando dei o primeiro passo em direção à pista sob a escolta discreta dos agentes, senti que algo profundo se encerrava dentro de mim. Não era apenas a situação tensa do aeroporto, era o fim simbólico da menina invisível que passará a vida inteira acreditando que precisava caber em espaços pequenos. Eu caminhava agora com o corpo ereto, sem pressa, ciente de que aquele movimento carregava anos de silêncio, estudo e resistência. Ao longe, percebia os murmúrios confusos espalhando-se entre os convidados de Otávio, a curiosidade misturada com desconforto, como se todos tivessem acabado de presenciar o colapso de uma narrativa cuidadosamente construída. Otávio, por sua vez, permanecia imóvel alguns metros atrás de mim. Não precisei virar para ver seu rosto, mas ouvi a voz dele quebrar quando tentou, sem sucesso, questionar um dos oficiais sobre o que estava acontecendo. Ninguém lhe respondeu. O homem acostumado a ser o centro de toda a atenção experimentava, talvez pela primeira vez, a sensação de completa irrelevância diante de algo que não podia comprar nem controlar. Mais tarde eu saberia que aquela humilhação silenciosa teria consequências diretas para ele. Investidores começaram a olhar com desconfiança para a capacidade real de um empresário que, em um ambiente que não dominava, fora tratado como um figurante de negociações importantes esfriaram, seu poder de influência perdeu força. Nada que o levasse à ruína, é verdade, mas o suficiente para ferir profundamente o orgulho que sempre sustentara sua postura arrogante. Ele continuaria rico, porém nunca mais totalmente intocável. Minha mãe receberia a parte mais delicada daquele desfecho. Após todos os protocolos serem normalizados, fui autorizada a revelar apenas o essencial para ela, que eu trabalhava em projetos de alto nível e que minha proteção estava ligada à natureza sensível das análises que eu realizava. Quando finalmente contei, seus olhos marejaram ao compreender que, durante anos, eu carregara sozinha um peso muito maior do que ela imaginara. Não houve raiva, apenas um abraço longo e silencioso, cheio de um orgulho que dispensava palavras. A partir dali, nossa relação se tornaria ainda mais próxima, sem segredos grandes demais para serem divididos com cuidado e amor. Quanto a mim, aquele episódio consolidou algo que eu já intuía: minha vida jamais poderia voltar a ser completamente comum. Algumas rotinas se tornaram diferentes. Viagens passaram a exigir protocolos prévios. Certos deslocamentos precisavam ser comunicados com antecedência. Minha presença em alguns ambientes começou a ser monitorada de modo quase imperceptível. Contudo, longe de me sentir aprisionada, experimentei um estranho alívio. O medo de ser descoberta havia desaparecido, agora eu simplesmente existia inteira, sem precisar ocultar partes de quem eu era para sobreviver socialmente. Na esfera profissional, o ocorrido não trouxe punições, mas reconhecimento. Meu desempenho técnico e minha postura diante da situação real confirmaram aquilo que os mentores já acreditavam: eu não era apenas uma analista promissora, eu possuía equilíbrio emocional suficiente para atuar mesmo quando o peso da exposição inesperada recaía sobre meus ombros.
Fui integrada a equipes ainda mais estratégicas e passei a participar de projetos com alcance maior, mesmo permanecendo fora dos holofotes. O trabalho continuou sendo silencioso, mas agora carregava uma segurança interna que antes eu não possuía. Não havia mais o medo constante de ser pequena demais para aquilo tudo. Quanto aos demais familiares, a reação foi dividida. Alguns se aproximaram com curiosidade mal disfarçada, tentando se conectar por interesse tardio. Outros mantiveram distância, desconfortáveis por perceberem que passaram anos subestimando alguém muito além de sua própria compreensão. Eu não guardei rancor de nenhum deles. Compreendi que cada um lidava à sua maneira com a quebra das ilusões. Meu maior triunfo nunca foi provocar arrependimento alheio, foi libertar-me da necessidade de aceitação. Ao final daquele dia, sozinha em casa, sentei-me na mesma cama simples onde tantas noites estudei com a luz fraca do abajur. Tudo estava igual, os livros, o cheiro de café que minha mãe deixava no ar, o silêncio confortável, mas eu já não era. O mundo havia me visto por um breve instante, e eu havia percebido algo definitivo: não era o dinheiro do meu tio nem os privilégios de sobrenomes conhecidos que definiriam quem importava. Meu valor sempre estivera ali, cuidadosamente construído em cada escolha silenciosa, em cada madrugada de esforço, em cada momento em que decidi não desistir de mim mesma. Respirei fundo, fechei os olhos e sorri sem alarde algum. A jornada que começou na invisibilidade agora seguia iluminada por uma clareza serena. Eu não precisava provar nada a ninguém. Eu existia plenamente, e isso, finalmente, era suficiente. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!